Presídios do cérebro. A espécie humana é viável? Havia uma plateia de 300 pessoas em uma das salas da ONU, incluindo políticos, empresários e cientistas de várias partes do mundo, para ouvir a polêmica conferência do Dr. Marco Polo, porque a humanidade tem baixos níveis de viabilidade. Os ataques terroristas persistiam, a violência urbana aumentava, a discriminação se expandia, os transtornos emocionais se multiplicavam. Será por causa da influência genética, dos traumas no processo de formação da personalidade, das intempéries sociais, das ideologias radicais, da escassez das necessidades básicas, do ambiente sociopolítico degradante ou da educação superficial? Esse era um tema complexo, e o pensador Dr. Marco Polo ousaria abordá-lo sob ângulos talvez nunca antes vistos, ligados à estrutura do psiquismo humano, sua área de pesquisa. Para ele, havia algo complicadíssimo no funcionamento da mente humana que nos tornava uma espécie paradoxal, amorosa e destrutiva, generosa e egoísta, sensata e estúpida. Ele não pretendia ser um portador de verdades absolutas, mas acreditava que suas teses abririam as portas para a psiquiatria, a psicologia, a sociologia, a psicopedagogia, as ciências jurídicas, a filosofia. Eufester, o apóstolo das tecnologias digitais do Vale do Silício, entraria no espaço nunca antes explorado, acompanhado pelo senador Max Rupert por Mark Douglas. Invictus não foi. Um minuto atrasado, senador, disse Eufester, insatisfeito. E, apesar de o Dr. Marco Polo tê-lo impactado de manhã na entrevista que assistira, achava que se decepcionaria agora. Por isso, observou, espero não terminar o dia chafurdando na lama da frustração. As pessoas sempre o decepcionam, perguntou o senador. Mesmo quando me provocam um de entusiasmo inicial. Tenho aversão à mesmice. De repente, Dr. Marco Polo entrou no palco. Enquanto estava sendo cordialmente apresentado, ele dispensou a apresentação. Quebrou assim o protocolo da ONU. Por favor, senhor, não precisa me apresentar. As ideias de um ser humano têm de ser mais importantes do que seu currículo. A plateia se entreolhou. Eufester apreciou a ousadia. Sem demora, Dr. Marco Polo foi construindo seus argumentos. Usando uma tecnologia avançada em 3D, projetou o cérebro na frente da plateia, que logo se entusiasmou, e disse: o cérebro humano é um pequeno e misterioso órgão. Pesando de 1,3 kg a 1,5 kg, cerca de 2% de um corpo de 70 kg, consome 20% de toda a energia, portanto, 10 vezes mais do que a média dos demais órgãos, para que possamos pensar, imaginar e nos emocionar. Nada tão fascinante. O cérebro precisa de tanta energia porque possui cerca de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos, o que equivale a 4 voltas na Terra. A plateia coeu eufórica com esses dados. Dr. Marco Polo continuou. O cérebro tem a capacidade de armazenar informações de 1000 terabits, muito mais do que os supercomputadores capazes de ocupar todo esse anfiteatro. Se cada ser humano, seja um psicótico ou um intelectual, um religioso ou um ateu, um judeu ou um árabe, possui tal capacidade, toda discriminação é desinteligente. Não há subhumanos, a não ser para mentes estúpidas. O cérebro processa dados numa velocidade espantosa, mas ao mesmo tempo é assombrosamente seletivo, capaz de filtrar milhões de estímulos para evitar dispersões e nos dar foco total. Se fizermos duas tarefas simultâneas, uma tem de ser automática, como dirigir um carro e prestar atenção na letra de uma música. Depois de tecer outros comentários que encantaram a plateia sobre o mais incrível dos órgãos, Dr. Marco Polo comentou que, pelo que se sabe, o ser humano é a única espécie que pensa e tem consciência existencial em meio a mais de 10 milhões de outras espécies. E em seguida fez a pergunta fatal: mas somos uma espécie viável? Eufester admirou-se com as informações, mas, impulsivo, foi contundente. Bradou do seu lugar: é óbvio que somos uma espécie viável. Quem vai ao Vale do Silício sente a inteligência pulsar, contempla uma espécie que se reinventa e que domina o mundo. Dr. Marco Polo provocou o empresário. Não o conhecia. O senhor é muito rápido em suas respostas. Qual é seu nome? Não importa, as ideias de um homem são mais importantes do que seu currículo. A plateia sorriu. Aprendeu rápido, disse Dr. Marco Polo, levando a plateia a relaxar também. Mas o clima logo ficou tenso, porque Eufester mostrou indelicadeza. Além disso, perguntas estúpidas merecem respostas rápidas. Mas Dr. Marco Polo era um especialista em transformar o caos em oportunidade. Até as perguntas estúpidas são produzidas ou compreendidas de forma sofisticada. Para interpretar cada verbo, pronome ou substantivo, seu cérebro abriu milhares de janelas com milhões de dados. O processo é tão rápido e eficiente que equivale a apontar uma arma para Londres e acertar várias moscas voando. Eufester teve de admitir que não sabia. Engoliu seu orgulho, mas como amava desafios, gostou do que ouviu. Dr. Marco Polo fez mais questionamentos. Somos uma espécie que domina o mundo, mas dominamos o planeta em emoção. Presidimos empresas, mas sabemos ser executivos é mente humana. Eufester engoliu em seco. Dirigia suas empresas com maestria, mas sua mente era uma terra de ninguém. Em seguida, o psiquiatra perguntou: quem é cineasta aqui? 3 pessoas levantaram as mãos. Eram diretores famosos de Hollywood. Errado, todos vocês são cineastas. A plateia ficou confusa. Eufester falou para si, mas em voz audível: eu não sou cineasta. Agora ele foi estúpido. Também acho, concordou o senador. Mas Dr. Marco Polo perguntou: quem faz de vez em quando um filme de terror em sua mente? Praticamente todos levantaram as mãos, até mesmo o orgulhoso Eufester. Estão vendo? São cineastas. E de filme de terror. As pessoas riram na plateia, entendendo a tese do intrigante Dr. Marco Polo, mas queremos por vontade própria nos aterrorizar. Queremos sofrer por antecipação. Desejamos ruminar mágoas e frustrações. Ou nos embriagar de preocupações. As pessoas menearam a cabeça dizendo que não. Em seguida, o pensador comentou: então, se não queremos produzir esse filme de terror conscientemente em nossas mentes, quem o produz? Se nosso eu, que representa a consciência crítica e a capacidade de escolha, não escolhe produzir esse lixo mental, quem o constrói? Falar que são os traumas ou cognitos é muito superficial. É como dizer que os oceanos contêm água. É muito vago. Precisamos responder a perguntas mais profundas. Depois disso, Dr. Marco Polo comentou que não sabemos responder a essas perguntas básicas porque não estudamos o processo de construção de pensamentos sistematicamente, o que, para ele, era a última fronteira da ciência. Brilhantes pensadores como Freud, Jung, Piaget, Skinner, Sartre, Kant e Hegel usaram o pensamento para produzir suas teorias, mas não estudaram o próprio pensamento. Portanto, não sabíamos que, além do eu como construtor de pensamentos, há 4 fenômenos inconscientes que leem a memória sem sua autorização. Eles são importantes, mas podem ser bastante perturbadores. São os grandes responsáveis por produzirmos pensamentos que detestamos, ideias chás que rejeitamos, preocupações que abominamos. Começar a entender isso muda toda a nossa compreensão da espécie humana.
Um neurocientista chinês, Dr. Lin, perguntou inquieto. Sei que penso muitas vezes o que odeio, mas nunca pensei que em minha mente há fenômenos que controlam meu eu. Quais são? O primeiro é o gatilho cerebral, o segundo é a janela da memória, o terceiro é a âncora e o quarto é o autocho. Metaforicamente falando, são 4 copilotos inconscientes que ajudam eu a pilotar a aeronave mental. Enquanto estou falando, o gatilho está sendo disparado milhares de vezes, abrindo inúmeras janelas ou arquivos que checam milhões de dados de sua memória para estabelecer a interpretação das minhas palavras. Em seguida, a âncora se instala, estabelecendo foco em minha conferência, para que vocês não se dispersem. E, por último, o autocho, que é o quarto copiloto, lê os arquivos abertos e constrói sofisticadas pontes entre minhas palavras e suas experiências. É provável que este jovem tenha razão, comentou eu para o senador. Parece que esses fenômenos nos tornam tão complexos que, quando não temos problemas, nós os criamos. Alguns ficaram pensativos e outros, agitados com essas teses, começaram a entender por que somos tão afetivos e tão destrutivos. Para exemplificar, Dr. Marco Polo comentou criticamente um importante fenômeno defendido pelos filósofos existencialistas, em destaque Jean-Paul Sartre. Um bebê tenta escapar do colo de sua mãe, um adolescente se arrisca a fazer novas amizades, um adulto procura empreender, um povo subjugado por um ditador cedo ou tarde se rebelará. Portanto, sob o prisma externo, a tese de Sartre de que o Homo sapiens está condenado a ser livre está correta, mas se olharmos a estrutura de nossa mente, ela é falha. Um simples exemplo: se alguém te ofende, detona o primeiro copiloto, o gatilho cerebral, que aciona o segundo copiloto, uma janela traumática ou killer. O volume de tensão instala a âncora, que fecha o circuito da memória, bloqueando milhares de arquivos. E, porém, o autocho, o quarto copiloto, retroalimenta a mágoa causada pelo ofensor. Nesse momento, o eu asfixia sua liberdade, deixa de ser um Homo sapiens ou pensante e se torna um Homo bios ou instintivo. Por isso, ferimos quem mais amamos. Quem você tem ferido? Dr. Marco Polo ainda comentou que nos primeiros 30 segundos de estresse, desenvolvemos a síndrome predador-presa. Cometemos os maiores erros da nossa história, podendo atuar como predador ou vítima das pessoas. Guerras são degradadas, homicídios são executados, suicídios são cometidos, violências domésticas são produzidas. Lembrou do caso do copiloto alemão que atirou uma aeronave nos Alpes franceses. Os copilotos da sua mente dirigiam desastrosamente sua aeronave mental e ele, como copiloto, dirigia desastrosamente a aeronave de aço, transformando-se em predador de passageiros inocentes. Eram 2 aeronaves em colapso. O piloto, por sua vez, batia na cabine de comando querendo tomar os instrumentos de navegação, mas infelizmente não conseguiu. Então as pessoas não se suicidam porque querem se matar, mas porque fecharam o circuito da memória? Perguntou Jean-Pierre, um empresário da Bélgica. Claro que não, senhor. Quem pensa em morrer tem fome e sede de viver. Elas se tornam predadoras de si mesmas, mas na realidade querem matar a dor que está esgotando seu cérebro, e não tirar a própria vida. E se soubessem disso, seu eu teria muito mais força para se reinventar. Meu eu se matou há 2 meses. Nunca admiti que Jean quisesse conscientemente se matar. Muito obrigado por essa explicação, falou em lágrimas, comovendo a plateia. Teresa Taylor, uma especialista em ciências da educação, estava intrigada. Vivenciava uma crise de ansiedade nessa conferência, pois suas teses psicossociais estavam sendo colocadas em xeque. Porque temos baixos níveis de viabilidade. Temos mais de 2 milhões de escolas de ensino básico no mundo e mais de 500 mil faculdades e universidades no planeta. Uma espécie que valoriza a educação só pode ser viável. Dr. Marco Polo a questionou. Desculpe-me, mas essa educação cartesiana, racionalista, que nos prepara para atuar no mundo lógico e previsível, o mundo físico, mas não nos prepara para atuar no mundo mental, no qual eu não é o único líder, nos leva realmente a ter baixos níveis de viabilidade. A educação clássica nem sequer entende que o planeta mente é ruído, imprevisível, desobedece às leis da física. Como assim? Indagou Max Rupert surpreso. No mundo físico, as primaveras sucedem os meses de inverno, mas no ambiente mental, as primaveras e os invernos emocionais podem se alternar em segundos. Os parâmetros são diferentes. Por exemplo, um homem aparentemente inabalável recebe a notícia de que está com câncer, seu prazer e sua segurança se dissipam instantaneamente, convertendo-se em pânico, medo, desespero. Eu ficou abalado com essa observação. Vivera essa experiência naquele mesmo dia. Em seguida, o psiquiatra completou. O mundo físico se alicerça num sistema rígido de leis. Perdas, críticas, ofensas, frustrações transformam atitudes lúcidas em estúpidas, tranquilidade em ansiedade, prazer em dor. É impossível transformar um oceano numa agulha de aço, mas metaforicamente, no planeta emocional é possível. As escolas e universidades nos preparam para sobreviver no mundo físico, mas não no mundo psíquico, em que o céu e o inferno são muito próximos. Eu, que detestava a mesmice, tinha asco a pessoas previsíveis, se sentiu surpreendido. Como apenas no M da minha vida eu tive contato com esses conhecimentos completamente novos. Pensou. Alguns outros indivíduos presentes também haviam experimentado essa mudança súbita de emoção naquele mesmo dia, seja sendo contrariado pelos filhos, seja pelo cônjuge. Saíram do céu da gentileza para o inferno da irritabilidade. O psiquiatra apontou algo que atingiu o empresário mais uma vez como um torpedo. Alguns dizem, eu sou honestíssimo, transparente, falo tudo que vem à minha mente, como se fosse uma grande virtude. Não. Estes são descontrolados. Seu eu não sabe gerenciar seus pensamentos. Este é um péssimo líder do seu veículo mental. Tanto Mark Douglas quanto o senador Max Rupert discretamente tentaram olhar para o lado, para eu fester. Sabiam que essa era sua marca comportamental. O magnata, ofegante, começou a ter um novo ataque de tosse. Mark Douglas correu para acudi-lo, oferecendo um copo de água. Dr. Marco Polo, em seguida, comentou que há um biógrafo implacável no cérebro humano chamado fenômeno RAM. Fester lembrou-se da entrevista daquela manhã e sabia que RAM significava registro automático da memória. O psiquiatra disse que esse biógrafo arquiva todas as experiências mesmo sem autorização do eu ou da vontade consciente. Se as experiências forem angustiantes, formam-se janelas traumáticas ou cárceres mentais. O cientista projetou novamente a imagem do cérebro humano e citou o que já dissera na entrevista. Há mais cárceres no cérebro humano do que nas cidades mais violentas do mundo. Quais são seus cárceres? Sofrimento pelo futuro, fobias, autopunição, autocobrança, hipersensibilidade, impulsividade. Quem não identifica seus cárceres os leva para o túmulo. Muitos ficaram paralisados com essas palavras. Era uma plateia de encarcerados.
Para tentar proteger seu amigo Eufester, Max Rupert interveio. Suas observações são perspicazes, Dr. Marco Polo. Como exemplo, cito a internet e as redes sociais, que conectaram o ser humano como jamais vimos, produzindo democratização da informação e melhoria da produtividade. Pessoas como o grande Eufester aqui a meu lado são responsáveis por promover uma sociedade livre. Mark Douglas aplaudiu. Outras pessoas, percebendo que o bilionário do Vale do Silício estava presente, assoviavam e também o aplaudiram. Mas Dr. Marco Polo contestou. Viver em sociedades livres não nos impede de ser escravos em nossas psíques. Não nego os benefícios dos avanços da tecnologia digital, eu mesmo a estou usando, mas quando esse uso foge do controle, como a hiperestimulação produzida pelos celulares, nutre-se de forma desastrosa o circuito da dopamina na amígdala, o centro emocional, gerando dependência psicológica. Aliás, toda estimulação curta e rápida altera o ciclo da dopamina, gera dependência psicológica, como uma paixão turbulenta, certos tranquilizantes, a cocaína, as redes sociais, os celulares. Os senhores e as senhoras percebem que está havendo uma epidemia de suicídio, ansiedade e depressão. À frente da plateia, surgiu uma projeção, desta vez da amígdala, esta pequena e fundamental estrutura cerebral. Dr. Marco Polo comentou algo interessante sobre o cárcere do ciúme, dizendo que o ciúme deveria ser um bonito e irrelevante no século XXI, na era da liberdade. Mas diferentemente disso, ele está com força total. Antigamente se falava com o namorado ou a namorada uma vez por semana pelo telefone show, hoje se fala a cada minuto. E qual é o resultado disso? Estímulos rápidos e curtos que alteram o ciclo da dopamina. Namorados passaram a controlar um ao outro a cada minuto. Você sabe qual é a definição de ciúme de acordo com a gestão da emoção? É saudade de mim. Muitos sorriram. Alguns ficaram pensativos. Dr. Marco Polo explicou. Ciúme é saudade de mim, pois exijo do outro a atenção que não dou a mim. Max Rupert mergulhou em sua própria história. Casara-se pela terceira vez. Era um homem incontrolavelmente ciumento. No cenário americano parecia alguém sensato, mas quando detonava o gatilho da memória, abria uma janela killer que continha um medo da perda da nova parceira. Então, o volume de tensão era tanto que fazia com que o terceiro fenômeno, a âncora da memória, fechasse o circuito, bloqueando milhares de janelas com milhões de dados. Max começava a ter as crises de ciúme, a alterar o tom de voz, a querer controlar as roupas de sua esposa, a asfixiar seus comportamentos. Era um predador da mulher que dizia amar. A conferência caminhava para o M e Dr. Marco Polo olhou para o relógio. Quando ia encerrá-la, Eufester levantou-se, fez uma síntese do que ouviu e concluiu. Você comentou que frequentemente quem está no comando de nossas mentes são os copilotos e não nosso eu, que as tecnologias digitais podem viciar como drogas, que somos cineastas mentais de um mês de terror, que somos especialistas em construir cárceres em nosso cérebro e que agimos como predadores nos focos de estresse. Tudo isso faz com que a humanidade tenha sérios problemas para se viabilizar. Portanto, saio daqui mais desorientado do que quando entrei. Ouviram-se as gargalhadas da plateia. E esse é um dos meus objetivos, disse Dr. Marco Polo. Mas então qual é a solução para pacificar nossa mente e viabilizar nossa espécie? Que saber Eufester. Precisamos em primeiro lugar mudar a educação, da era da informação para a era do eu como gestor da mente humana. É urgente ensinar nossos alunos a pensar antes de reagir, a ser empáticos, resilientes, a gerenciar seus pensamentos e proteger sua emoção. Ao dizer isso, suspirou. E falou de seu grande sonho. Além disso, estou desenvolvendo um projeto chamado Prisioneiros da Mente, que objetiva deslocar a âncora da memória das fronteiras das janelas, que ler para as janelas saudáveis do cérebro das pessoas que estão em situação de alto risco, prestes a cometer violência social, homicídio, suicídio. Pelo que entendi, o doutor deseja prevenir atos agressivos e crimes antes que eles aconteçam. Sonha em aliviar a atuação da polícia, esvaziar os presídios e desafogar o judiciário. Mas como isso seria possível? Perguntou o senador Max Rupert. Parece um delírio, senhor, eu sei. Mas o projeto Prisioneiros da Mente é possível, embora seja complexo e demande treinamento de educadores, psiquiatras e psicólogos, além de grande soma de recursos, pois envolverá o uso de satélites, câmeras para analisar comportamentos estressantes, análise do metabolismo cerebral. Temos 10 milhões de pessoas encarceradas no mundo e centenas de milhões encarceradas mentalmente. Poderíamos ter uma humanidade mais livre, generosa e saudável. Prevenir é melhor e mais barato do que tratar ou encarcerar. No exato momento em que Dr. Marco Polo terminou de explicar seu projeto, um homem de 43 anos, portando uma bolsa preta, travou a porta de saída e se dirigiu ao palco. Enquanto caminhava, era possível observar sua respiração ofegante, seu coração querendo saltar do peito e suas pupilas dilatadas. Parecia um predador prestes a devorar sua presa. Ele subiu no palco e subitamente bradou para a plateia. Vocês são homens ou ratos? Ninguém entendeu nada. Transbordando ódio, vociferou. Há uma semana me humilharam e dilaceraram minha imagem, dizendo que sou um psicopata sexual. E eu não sou. Não sou. Não sou. Mas me transformaram numa fera. Era um dos chefes de segurança que prestavam serviço para a ONU e que havia sido despedido sumariamente por acusação de assédio sexual. Agora, com sua imagem social destruída, sentia-se o mais injustiçado dos homens. Estava sendo processado. Subitamente, tirou de sua mochila um fuzil AR-15 que disparava centenas de vezes por minuto e o apontou para Dr. Marco Polo, depois para a plateia. Antes de o agressor disparar a arma, já havia disparado o gatilho cerebral dos membros da plateia, abrindo janelas traumáticas que aventavam a imediata possibilidade de morrer, levando a âncora a fechar o circuito da memória deles, conduzindo-os ao pânico geral. Ninguém mais raciocinava, todos só queriam fugir da situação de risco. Generais, cientistas, políticos, empresários caíram do céu da tranquilidade para o inferno do terror. Acionaram os mecanismos mentais sobre os quais Dr. Marco Polo acabara de discorrer. Alguns se abaixaram em suas poltronas, chorando, outros, tentando escapar, pisotearam os demais. Eufester tinha apenas 3 meses de vida, mas sua reação foi de brutal desespero, como se ainda tivesse décadas pela frente. Nenhuma célula de seu cérebro estava preparada para morrer. Ele se atirou ao chão. Fujam como ratos, seus miseráveis. Gritou o homicida. Dr. Marco Polo sabia que não poderia agir como presa nem como predador. Se agisse com exagerada parcimônia, se transformaria numa presa e se o confrontasse, seria o predador. Nestas duas situações, a âncora da memória não se deslocaria da janela, que ler para as janelas saudáveis, e o agressor poderia atirar. O psiquiatra sabia que tinha de surpreendi-lo para desarmar antes de tudo sua própria mente. E surpreender sob o ângulo da gestão da emoção era exaltar com segurança a pessoa que erra, mais do que seu próprio erro. Era mostrar com delicadeza que os frágeis usam sua inteligência, mas os fracos, as armas. Quando o homicida ia começar sua chacina, o psiquiatra deu passos em sua direção. Este virou a arma para ele. Então, Dr. Marco Polo disparou suas palavras com rapidez.
Atrás dessa arma há um ser humano ferido, que deve ter chorado lágrimas inconsoláveis. Eu respeito sua dor. Mas por que, em vez de matar pessoas inocentes, você não mata os fantasmas mentais que te assombram? Cale essa boca, senão você vai morrer. Exclamou ainda mais confuso o homem. Não queria pensar, mas a sugestão do Dr. Marco Polo entrou nele como um vírus. Esse era mais um caso de espetacularização do suicídio por meio do homicídio coletivo. Marco Polo tinha consciência de que não podia exagerar em nada. Você é forte, não apenas porque está portando essa arma, mas principalmente porque tem a mais poderosa das armas, sua inteligência. Porque não usa sua brilhante inteligência para se defender contra as injustiças? Não tem jeito. Já acabaram comigo, disse trêmulo o agressor. Não, não acabaram. Você não é um assassino nem um homem violento, apenas um humano profundamente machucado. Quem é você? Quis saber o agressor, começando a deslocar a âncora da memória e abrir o circuito cerebral. Eu sou alguém que aposta em você, que tem convicção de que você pode escrever os capítulos mais importantes de sua história nos momentos mais difíceis de sua vida. E assim deu golpe fatal. O ex-chefe de segurança estava separado, mas tinha um filho de 10 anos que amava. Tinha seus amigos. Uma mãe de 70 anos que o admirava. Tinha seus erros também, e precisava pagar por eles, mas poderia se reinventar. Seus olhos começaram a lacrimejar. Marco Polo se aproximou dele e pegou a arma. Em seguida, os seguranças que já estavam completamente alertas o renderam. Doutor Marco Polo orientou os seguranças. Não ajam com violência. A plateia começou a se movimentar perplexa. Viram o projeto Prisioneiros da Mente ser executado em sua frente e começaram a aplaudir Doutor Marco Polo. Porém, com um sinal, ele recusou os aplausos. Não me aplaudam, não precisamos de celebridades na sociedade, mas de pessoas que sejam apaixonadas pela humanidade e ajudem a formar mentes livres e emocionalmente saudáveis. O psiquiatra se retirou do recinto, deixando a plateia ainda atônita. Enquanto caminhava pelos corredores em direção à saída, Theo Festeiro alcançou e agarrou seu braço direito. Doutor Marco Polo se virou, e o empresário disparou. No fundo, você é um pessimista que fala de esperança. Diga-me, qual esperança pode haver para um ser humano que tem apenas 3 meses de vida? Em vez de ter pena de eu fester, Doutor Marco Polo também o surpreendeu. 3 meses de vida pode ser uma eternidade diante da vida medíocre que a maioria dos seres humanos tem. E medíocre em grego quer dizer mediano. Pior do que morrer é estar morto enquanto vive, senhor. As convicções do bilionário estavam sendo abaladas. Quando o Dr. Marco Polo retomou seu caminho e estava a 10 metros de distância, Theo Fester gritou. Existe uma tecnologia que pode ser útil a seu projeto Prisioneiros da Mente. Tecnologia? Indagou o Dr. Marco Polo, virando-se para encarar Theo Fester. Sim, o Invictus. Conversaram muito brevemente, trocaram cartões e, sem outras explicações, deram as costas um para o outro. Theo Fester, um dos mais importantes empreendedores da história, e Dr. Marco Polo, um dos mais argutos pensadores sobre a mente humana, eram dois atores que faziam a diferença no teatro da humanidade. Juntar esses dois egos em um projeto era uma tarefa dantesca, árdua e sujeita a chuvas e trovoadas. Eles tinham objetivos e sonhos diferentes, mas a dor que eu atravessava e os cárceres que asfixiavam a humanidade serviriam, talvez, de argamassa para uni-los e ajustá-los. O resultado seria imprevisível. 9. Uma família que era um grupo de inimigos. Peterson, Caleb e Brenda amavam a ostentação, tinham a necessidade de ser o centro das atenções sociais, eram especialistas em gastos compulsivos e mais peritos ainda em eliminar quem os traía ou os criticava fortemente. Peterson foi responsável diretamente por despedir 5 jornalistas, 2 de TV, 2 de jornal impresso e 1 de um famoso site. Caleb ceifou 3 jornalistas, 1 de TV e 2 de jornais digitais. Brenda, um pouco menos agressiva, não suportou quando uma jovem jornalista disse em uma revista de circulação nacional. Brenda Fester esconde seu autoritarismo por trás de sua maquiagem social. Pediu a cabeça da mulher ao editor-chefe. Pagou caro, gastando milhões de dólares em marketing. Eu Fester, embora fosse impulsivo, austero, detestasse conviver com pessoas conformistas e que usassem desculpas para esconder sua ineficiência, era nasceidamente discreto e socialmente humilde. No dia seguinte ao da reunião anual, o patriarca, como era todo ano depois do evento, foi jantar com os 3 Girls. Ele pensou em contar que estava com um câncer terminal, mas observando o comportamento deles, preferiu se calar. Caleb, durante o jantar, insistiu em falar da tecnologia Invictus. Papai, o mundo precisa conhecer Invictus. Vamos constituir uma nova empresa e abrir o capital nas bolsas. Será a maior abertura de capital da história do Vale do Silício. Por acaso vocês 3 querem estar no topo da lista dos maiores bilionários do mundo? Perguntou Theo. Não, não é isso, disse Peterson. Mas é que, vocês não sabem mentir. Esqueçam a tecnologia Invictus. Eu não abrirei nova empresa, nem declararei essa nova tecnologia ao mundo. Não me sinto confortável, pelo menos por enquanto. Papai, se usar essa nova tecnologia, seu nome estará nos anais da história. Cedo ou tarde outra empresa a possuirá, disse Brenda. Theo Fester advertiu seu clã. A existência humana é como uma noite aparentemente interminável, mas logo se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Sejam sempre humildes, tenham sempre consciência de sua pequenez. Como é um religioso, só aos contadores eu confesso meus bens particulares. Aprendam com seu pai sempre a ser discretos. Vendo a resistência do pai, Peterson criticou. E você lá sabe viver a vida. Seu carro custa 100 mil dólares. O que é viver a vida, Peterson? Ter um carro invejável ou ter uma vida invejável? Cativar os olhos dos passantes com o que eu tenho ou com o que eu sou. Você tem vivido uma vida que vale a pena, meu filho? Tem amigos ou bajuladores? Amigos, é claro. Se perdesse tudo o que tem, sobraria algum deles. Peterson e os demais lhe sempre se intimidaram diante da inteligência e da sagacidade do pai. Eu Fester talvez fosse o primeiro amante da luz ou a ser um empreendedor do Vale do Silício. Ele lia e debatia consigo os grandes pensadores da história. Seus filhos não compreendiam o paradoxal pai, um homem que gostava de ganhar dinheiro como raros e, ao mesmo tempo, desprendido do poder como poucos. Brenda tomou a palavra. Observe a si mesmo, papai. Você hiberna socialmente como um urso em sua caverna. Não participa de festas, não gosta de encontrar líderes políticos, nem celebridades da música e do cinema que frequentemente se reúnem na minha casa. Eu Fester era um crítico voraz da superficialidade que reinava nas relações interpessoais. O que seus convidados têm a me dar, Brenda? Melhoraria o meu apetite pela lozoa. Estimulariam um mergulho dentro de mim mesmo e um pensamento mais profundo sobre a complexidade da vida e por onde caminha a humanidade. Eles me tornariam mais sábio. Nas raras festas a que fui em sua casa, fui rodeado de celebridades suplicando-me consultoria para melhorar seu desempenho profissional e seus negócios. Se hiberno socialmente é porque penso, e por pensar não suporto mentes superficiais.
Prefere manter uma conversa substancial com o mais humilde trabalhador do que ouvir conversas vazias de celebridades. Brenda engoliu em seco e se calou. Caleb, cujo nome quer dizer cão, vociferou colocando-se contra o pai. Seus irmãos poderiam se curvar diante dele, mas ele era o único capaz de enfrentá-lo de igual para igual. Ele achava que os negócios da família, em destaque a área digital que dirigia, poderiam ser acelerados se o pai não fosse tão esquisito e se relacionasse com os ícones de São Francisco. Você é muito excêntrico, pai. Sabe que nossos negócios dependem de relacionamentos, e mesmo assim não participa sequer das reuniões com os líderes do Vale do Silício, os homens mais poderosos do planeta. Ninguém é tão poderoso como você pensa, Caleb. Cremos falsamente que somos deuses por dirigirmos megacorporações e sermos cortejados por reis e presidentes. Mas somos todos dependentes. Dependemos do cuidado de nossos pais, dos alimentos dos agricultores, do ensinamento dos professores, dos prestadores de serviços diversos. Nascemos pelas mãos de estranhos e seremos enterrados pelas mãos dos amigos, se os tivermos. O orgulho é uma estupidez, meu filho. Eufester, depois de dizer essas palavras, teve mais uma crise de tosse. Seus filhos olharam para aquele homem debilitado e perceberam por instantes que o tempo passou e eles já não o conheciam tão bem. Conheciam suas críticas, seu raciocínio rápido, sua capacidade de se reinventar, o líder agregador e o investidor ousado, mas não conheciam sua essência. E o magnata, como se estivesse querendo dar uma das suas últimas lições de vida, comentou: o poder corrompe. A consciência de nossa pequenez nos une. Excetuando a miséria extrema, você encontra mais solidariedade entre os que têm pouco do que entre os que têm muito. Esvaziem seu ego, meus filhos. Sejam garimpeiros de ouro, mas também de ideias. Qual foi o último livro de filosofia que vocês leram? Nunca li esse tipo de livro. Isso é perda de tempo, afirmou Caleb. Muitos consideram os Estados Unidos hegemônicos, dominadores, mas não entendem que a Inglaterra demorou 800 anos da sua fundação até seu Shakespeare, a França, igualmente 800 anos da sua fundação até seu Montaigne. Enquanto nos Estados Unidos temos pouco mais de 500 anos de fundação. Tivemos de lavrar nossas minas, sucar a terra, produzir tecnologias digitais, mas agora é tempo de ter uma lozoa madura. Caso contrário, nos autodestruiremos. Em vez de enaltecer a cultura de seu pai, Caleb disse com dose de arrogância: bobagem, meu pai. Está vendo este relógio? Sim, respondeu Theo. Ele custa $100 mil. Um filósofo, ainda que trabalhe a vida toda, não reunirá recursos para ter um desses. Sinto muito, Caleb, por você pensar assim. Pois um filósofo, com um relógio caindo aos pedaços, poderá extrair dele o que seu relógio de ouro e diamante jamais lhe dará. Ah, e? O quê? Questionou Caleb com deboche. Sabedoria. Poderá entender que a vida é brevíssima para se viver, mas longuíssima para se errar. Quem é rico, você ou ele? Quem promove o exibicionismo social ou vive profundamente? Eu não sou exibicionista. Afirmou Caleb em tom mais alto. Peterson entrou na conversa e, como sempre era, criticou severamente o irmão mais novo. Como não? Você tem uma coleção de mais de 50 relógios, o mais barato deve custar $50 mil. Se isso não for exibicionismo, não sei o que mais o seria. E Brenda também não cá pra trás. Todo mês faz uma festa faraônica em sua mansão para uma corja de bajuladores, entre atores, músicos, modelos, ao custo de $200 mil cada uma. Tudo isso para impressionar jornalistas, youtubers e seus seguidores nas redes sociais. Parem com essa discussão, disse Eufester. Mas a verdade é que ele nunca conseguira frear as discussões entre seus filhos, pelo menos não apenas com brandura. Brenda se contorceu de raiva na poltrona. Partiu para o ataque contra o irmão mais velho. A indústria da moeda exige essa visibilidade social. É meu trabalho, assegurou em voz alta. E deixe de ser hipócrita, Peterson. Você não ama festas nem relógios caros, porém seus brinquedinhos são muito mais caros. Você comprou um novo iate há 3 meses por $50 milhões. Lembra-se disso. Comprei para o grupo. Comprei para o papai se divertir. Você é um hipócrita, Peterson. Só você usa o iate e o usa em suas orgias com políticos e prostitutas de luxo, disse Caleb. Tenho nojo de você. As pessoas no restaurante começaram a ficar desconfortáveis com a discussão familiar. Alguns deixaram de comer para cá ouvindo o que dizia aquela família que esquecia seus freios sociais quando discutia. Você é um palhaço, seu moleque. Ninguém te suporta. Explodiu Peterson. E você é um executivo taquidérmico, louco, estúpido. Se não fosse eu para ganhar dinheiro para o grupo, você não passaria de um riquinho frustrado, disse categoricamente Caleb. Eufester mais uma vez sentia que seus filhos estavam profundamente doentes. Não suportava mais aquilo. Parem já. Eu preferiria ter 3 filhos sem recursos financeiros que se amassem a ter os ricos que se digladiam. Vocês me envergonham. São indignos do poder que têm, indignos da minha biografia. Peterson se levantou e disse: eu faço tudo por nossas empresas e não sou reconhecido. Espere um pouco, Peterson, disse Eufester, percebendo que o mais velho agia como dono do conglomerado. Nossas empresas ou minhas empresas. Eu ainda estou vivo. Veja. E ainda não transmiti herança alguma a vocês. Silêncio geral. Peterson suspirou profundamente e sentou-se. Em seguida, tocou num assunto delicado, sobre o qual Eufester não gostava de falar. Planejamento tributário é fundamental, papai. É importante transmitir os bens em vida. Você sabe que o imposto sobre a herança nos Estados Unidos é altíssimo. O magnata olhou para o mais velho e indagou. Está achando que vou morrer logo, Peterson? Caleb, esperto que era, se esquivou das críticas ferinas ao irmão e partiu para uma aparente defesa. Não, papai. Não é isso que o Peterson estava querendo dizer. Todos nós queremos que você viva por no mínimo mais uns 50 anos. Mais uns 50 anos. É isso que vocês querem que eu viva. Sem dúvida, papai. Mas Peterson tem razão. O governo é um sócio implacável. Resolver essa questão em vida é vital. Vital para quem? Para o futuro de vocês. O que você acha, Brenda? Indagou o pai especulando a opinião da filha. É vital também para o futuro de seus 2 netos. Saíram do inferno dos atritos para o céu da defesa mútua. Na realidade, Brenda não estava preocupada com Katy, nem Peterson estava preocupado com Thomas. Ambos estavam apreensivos com o próprio bolso. Sonhavam em ser milionários, e quem sabe com a tecnologia Invictus seriam os executivos mais ricos do planeta. Abrandaram seus ânimos. Parabéns! O dinheiro faz milagres, disse o pai, meneando a cabeça, mais descontente do que seus filhos imaginavam. Eufester os treinou para competir, aumentar a produtividade, ser eficiente e ganhar muito dinheiro. Mas eles não aprenderam a dar um ombro para chorar e outro para apoiar. Eram analfabetos na linguagem da emoção, mentes difíceis e rígidas, regadas com doses de arrogância.
3 dias depois desse jantar, eu pedi para Mark enviar pessoalmente uma mensagem para Cardalho. Eles continuavam não sabendo do diagnóstico de câncer pulmonar. A mensagem foi escrita numa placa de prata. Os meus estranharam aquela forma de se comunicar, pois o pai nunca antes havia enviado o mensageiro. Sempre falara diretamente o que precisava ser dito, doesse a quem doesse, e consideraram mais estranho ainda o conteúdo da mensagem, pois palavras amáveis, como aquelas o pai jamais havia dito a eles. Queridos Lewis Peterson, Brenda e Caleb, não sou o homem mais rico do mundo, mas tenho os maiores tesouros que um ser humano pode conquistar nesta breve existência. Vocês, meus filhos e meus netos. Quero me reunir com os 3 num lugar isolado, paradisíaco, no centro de uma floresta. Quero conhecê-los por dentro, conhecer sua essência e o encontro seria realizado em uma semana. Peterson, cuja emoção parecia um bloco de granito, franziu a testa e perguntou para o secretário. Será que meu pai está deprimido ou com sentimento de culpa? Não sei, só sei que seu pai é um homem notável, senhor. Para mim ele é um banqueiro ambulante, só sabe cobrar. E quando empresta, seus juros são caríssimos, falou Peterson usando metáforas. Mark discordou. Seus juros são muito mais caros, Peterson. Você não conhece seu pai. Ele também é um homem notável emocionalmente, embora tenha dificuldade de demonstrar. E vê se não conta o que falei dele. Talvez meu pai não reconheça meu valor. Quando Mark entregou a mensagem para Brenda, seus olhos lacrimejaram, e ela comentou. Sonho que meu pai expresse seus sentimentos. Sei que ele é um bom homem, humano e sensível, mas parece que vive fugindo de si próprio. Mark concordou. Tem razão, Brenda. Talvez tenha chegado o momento de vocês cruzarem as fronteiras da emoção um do outro. Caleb, sempre mais ansioso e mais pragmático, reagiu mais friamente que os irmãos mais velhos. Meu pai ficou louco. Não sinto que sou seu maior tesouro. Seus bilhões de dólares é que o são. Armou convicto. Além disso, não tenho tempo para ir a esse estranho encontro, ainda mais numa floresta. Sou um líder do Vale do Silício, tenho pavor de floresta. O secretário ficou decepcionado com a insensibilidade do mais novo de Eufester, justamente com quem o pai mais se identificava. Por isso, resolveu dar-lhe um susto. Será que você só sabe receber ordens? Se ele ordenasse, você iria, mas como ele está pedindo com amor, você está se recusando a ir. Ele me pediu para ligar para ele se algum filho recusasse o convite. Na verdade, Eufester não imaginava que um filho pudesse recusar um convite afável como este. Mark começou a digitar no celular. Caleb o interrompeu. Pare, Mark. Onde está seu bom humor? Não percebeu que estou brincando. Eu morreria pelo meu pai, você sabe disso. Horas depois, os filhos, que raramente falavam sobre os dramas familiares, de tão chocados com o convite, fizeram uma videoconferência para falar do assunto. Peterson, Caleb, nosso pai nos chamou de queridos, meu tesouro. O que está acontecendo? Ele está com uma tosse estranha. Será que está doente? Indagou Brenda. Surto psicótico é o mais provável, falou Caleb. Ou sentimento de culpa por ainda não ter feito a transmissão de seus bens para nós, sugeriu Peterson. Como vocês são cruéis. Rebateu Brenda. Eu sou cruel ou você que é estupidamente romântica, Brenda? Questionou Caleb. Ei, vamos parar com essa discussão. Será que não conseguimos conversar 5 minutos sobre problemas pessoais como pessoas civilizadas? Ponderou Peterson e deu sua opinião. Talvez o papai esteja com uma doença grave ou mal de Alzheimer. Com o raciocínio que ele demonstrou dias atrás na reunião anual, é impossível que esteja com Alzheimer, afirmou Caleb. Mas tolo é seu diagnóstico de que o papai está surtando, garoto. Não me chame de garoto. Ganho 10 vezes mais dinheiro que você com seu banco jurássico. Olha o respeito, garoto. Gritou Peterson, morrendo de raiva e inveja do irmão mais novo. E acrescentou. Suas startups bombaram porque Eufester te orientou. E, além disso, o dinheiro que você investe é emprestado por mim, pelo banco que dirijo. Opa, não seja injusto, Peterson. Os investimentos feitos no Vale do Silício também vieram dos resultados das empresas que eu dirijo, afirmou Brenda. Querem saber de uma coisa? Não suporto mais a inveja que vocês têm de mim, disse Caleb, desligando o aparelho da videoconferência. Era sempre a mesma coisa, os 3 irmãos não conseguiam ter uma conversa civilizada por mais de alguns minutos. Esse garoto não é um ser humano, é uma anomalia, disse Peterson. Nosso pai criou um sociopata, afirmou Brenda. Mas você protege esse sociopata, Brenda. Tem medo de falar para ele a verdade, disse rispidamente Peterson. Brenda ficou irada. Não seja estúpido. Acabei de dizer que vocês dois foram cruéis. Você sempre ficou nesse mundinho financeiro e nunca foi um irmão de verdade para Caleb. E quer saber? Nem para mim. Acusou raivosamente Brenda. Quando Peterson e Brenda iam desligar o aparelho sem se despedir, Caleb apareceu na tela, bufando de raiva. Ele era um especialista em tecnologia digital. Fingiu que saiu da conferência, mas ficou antenado no que os irmãos falavam sobre ele. Do que vocês me chamaram? Anomalia. Sociopata? Vocês aqui são monstros. Eu luto para ganhar dinheiro para vocês e seus filhos, seus loucos. Quando o papai dividir a herança, vocês empobrecerão e eu me tornarei um dos homens mais poderosos do mundo. Mas não serei como Eufester, que empregou quem o ofendeu, vocês virão de joelhos suplicar ajuda. Peterson e Brenda engoliram em seco. Sabiam que Caleb era capaz de tudo. Os filhos do magnata viviam em pé de guerra. Amavam dinheiro, amavam mais ainda suas opiniões, mas se odiavam mutuamente. Tinham a necessidade ansiosa de ser o centro das atenções. Os 3 desligaram o aparelho de videoconferência sem se despedir. A família de um dos homens mais ricos do mundo estava falida. Eufester sabia, não apenas agora que estava às portas da morte, mas desde os últimos anos, que havia falhado como formador de mentes livres e pacíficas. Teve sucesso financeiro, mas também um dramático insucesso emocional. Mendigava o pão da tranquilidade. Se reinventar do M da vida parecia algo impossível. Conseguiria. 10. Os segredos do grande líder finalmente chegou o dia do misterioso encontro. Era o início de um feriado prolongado. Logo que cada um dos filhos de Eufester, em seu próprio helicóptero, desembarcava, um pequeno grupo de assistentes ia recebê-lo. Todos ficaram deslumbrados já no imenso jardim do Palacete, chamado de Castelo da Floresta. Localizava-se no centro dos Estados Unidos. Eles não conheciam o local e não sabiam se o pai o alugara ou comprara. O Castelo da Floresta tinha grandes colunas na entrada principal e uma densa floresta o circundava. Algumas árvores ultrapassavam os 40 metros de altura. Sophia era a líder encarregada de recebê-los. Quem chegava primeiro esperava os outros numa sala confortável e tinha um quadro enorme do cérebro humano. Havia uma pergunta no quadro: quantos cárceres existem em seu mundo? Depois que os 3 chegaram, Sophia delicadamente os conduziu para seus aposentos. Após a discussão na videoconferência, os irmãos mal se olhavam. Durante o trajeto, Brenda tentou quebrar o clima pesado. Quem é você? Sou Sophia.
Seu pai me pediu que não desse nenhuma outra informação. Ele estará aguardando vocês em 2 horas na sala de jantar. Dito isso, lhes deu as costas. Espantados com tanto mistério, os comunitantes irmãos se entreolharam rapidamente. Era um entardecer saturado de nuvens. O ribombar dos trovões prenunciavam uma grande tempestade. Logo depois de se instalarem e tomarem um refrescante banho, se dirigiram para a imensa sala de jantar do enigmático Castelo da Floresta. Era um espaço enorme, com pinturas clássicas nas paredes. Vários abajures antigos com centenas de pequenas lâmpadas enfeitavam o ambiente. No meio do espaço havia apenas uma mesa enorme de mogno para 22 pessoas. Eufester estava sentado numa ponta, fazendo anotações. Sophia estava a seu lado, em pé, observando-o. Quando eu os viu, foi recebê-los com distinta amabilidade, uma atitude que os surpreendeu tanto quanto a mensagem na placa de prata. Beijou-os no rosto. Meus filhos. Meus filhos. Sentem-se. Em seguida, ouviram tendo uma crise de tosse. Brenda e Peterson tentaram amparar o pai. Papai, você tem cuidado da saúde? Indagou Brenda preocupada. Tenho, minha alha. Obrigado por sua preocupação. Quer que eu lhe traga um copo de água? Perguntou Caleb generosamente. Não é necessário, meu filho. Eu tenho aqui a meu lado. Tão logo ele se recuperou, eu dirigiu-se à cabeceira da mesa. Caleb sentou-se na outra cabeceira, mas Sophia lhe disse que aquele lugar pertencia a Peterson. Brenda e Caleb sentaram-se ao seu lado. Eu bateu um sino e apareceu um estranho, que ficou de pé, ao seu lado direito, enquanto Sophia ficou do seu lado esquerdo. O estranho os cumprimentou rapidamente, apenas meneando a cabeça. Nele não havia sorriso, mas também não se via arrogância. Havia papel e caneta sobre a mesa, indicando que poderiam fazer anotações. Como a mesa era enorme, havia uma distância significativa entre Eufester e Celsius. Brenda ficou apreensiva, não sabia por que tanto mistério. Caleb, vítima de uma atroz síndrome do pensamento acelerado, roía as unhas. Peterson estava com a testa franzida. Talvez algum de vocês pense que eu esteja surtando, outro acredite que seja sentimento de culpa, e outro até desconhe de mal de Alzheimer. Ao dizer essas palavras, eu teve uma nova crise de tosse. Os olhos enrubesceram, soaram e tiveram taquicardia. Enquanto o pai tossia e era socorrido por Sophia, os irmãos se entreolharam desnorteados. Caleb mandou uma mensagem para Peterson e Brenda, deletando-a logo em seguida. Será que ele ouviu nossa discussão sobre seu estado? Eles leram a mensagem e a deletaram rapidamente. Recuperando-se da crise, Eufester prosseguiu. Para o conhecimento de vocês, estou perfeitamente lúcido. A meu lado há 2 notáveis médicos, Dr. Marco Polo e Doutora Sophia. Na presença deles, vou lhes fazer uma grande revelação, mas quero que vocês fiquem em seus lugares. Eufester fez uma pausa, percebeu que sua voz sairia embargada, algo raro para um homem tão seguro, e comentou. Eu tenho 3 meses de vida. O quê? Indagou Brenda, perplexa, com sua expressão já anunciando choro. Pai, como assim? Questionou Peterson, com os olhos começando a lacrimejar. Não é possível. Bradou Caleb, levando as mãos à cabeça em desespero. Eu não posso perdê-lo, pai, você ainda tem muito o que me ensinar, e não conseguiu mais conter os soluços. O pragmático Eufester ligou um aparelho e um telão surgiu ao lado direito da mesa, projetando o diagnóstico de câncer no pulmão. Ele mostrou seus 2 pulmões com vários tumores e afirmou. Tenho metástases por todo o corpo e, pelo que pesquisei, os tumores cancerígenos são produzidos por células egoístas, que ambicionam ser eternamente jovens. Elas se multiplicam sem nenhum controle, violando o corpo que as hospeda, almejando todo o nutriente só para si, disse o culto bilionário. Brenda chorava copiosamente. Seus 2 irmãos ainda estavam abalados, mas já secavam as lágrimas. Eu, como um filósofo da biologia, continuou sua explanação. As células cancerígenas são estúpidas, só pensam em ganhar, acumular, crescer, mas porém, ao matar seu hospedeiro, se autodestroem. Agora que fecharei meus olhos para a vida, tenho pensando se não sou uma dessas células cancerígenas. Seus filhos reagiram imediatamente. Saíram em defesa do comportamento do pai. Longe disso, meu pai. Você é um empresário extremamente ciente e preocupado com os lucros das empresas para que elas se eternizem, para que cumpram sua função social, que é gerar empregos, disse Peterson. Você é admirável, meu pai, elogiou Brenda emocionada. Até mesmo quando pensa em fazer cortes nas empresas que dirijo. Eu sei que essa tarefa não é fácil, mas é vital para sua sustentabilidade. Você me ensinou que se as empresas falirem, não apenas o proprietário sofre, mas todo um corpo social. Temos nossas diferenças, mas eu também te admiro e te amo, disse Caleb comovido, olho que mais espelhava seu pai, caindo mais uma vez no choro. Dr. Marco Polo e Doutora Sophia observavam atentamente o comportamento dos filhos. O psiquiatra ficou com os olhos marejados. Doutora Sophia enxugou seu rosto sensibilizada. Uma das experiências mais tristes da existência humana é os filhos se despedirem de seus pais. Em seguida, Eufester tocou mais profundamente Celsius. Também confessou com intensa emoção. Eu sei que tenho muitos defeitos. Em alguns aspectos, fui um pai muito abaixo da média. Não, disse Caleb abalado. Não diga isso, pai, não diga. Você foi o melhor pai do mundo. Você nos ensinou tudo, até a cuidar de nossos negócios. Você foi o melhor, admitiu Peterson. Sim, você foi um pai e um empreendedor extraordinário, confirmou Brenda. Nunca ninguém viu o racional Eufester chorar. Nem quando sua esposa, amável Rebecca, falecera. Eu lembrou-se de um episódio. Você não vai chorar a perda de Rebecca, eu. Dissera Mark. Ele responderá. Eu amei Rebecca, mas a vida é um contrato de risco cruel. Cedo ou tarde irá à falência, mas no meu contrato não há cláusulas para derramar lágrimas. Sofro, mas não tenho tempo para chorar e nem sei chorar. Depois dessa breve recordação, eu olhou emocionado para os filhos e, orgulhoso, caiu em lágrimas pela primeira vez. Ser chamado de admirável, extraordinário e de um melhor pai do mundo foi o melhor presente que vocês me deram até hoje. Os 3 lhes abraçaram e beijaram o pai. Foi um momento único, daqueles em que pessoas traumatizadas esquecem suas diferenças e valorizam suas essências. Eu tocou o rosto de cada um e disse, nossas histórias poderiam ter menos críticas e mais abraços. Uma pena que a morte é cruel. Em seguida, o pai estendeu o braço direito e pediu para os filhos voltarem a seus lugares. Assim que se acomodaram, o mega empresário começou a revelar outra parte do mistério da reunião naquele lugar exótico. Bem, depois desse momento único em minha vida, vou contar o segundo grande motivo pelo qual estamos reunidos. Dr. Marco Polo é um famoso psiquiatra e pesquisador, um cientista voltado para o futuro da humanidade. E esta era uma preocupação que só eventualmente passava pela minha cabeça. Doutora Sophia é sua assistente, como ele, é psiquiatra e uma brilhante pesquisadora. Peterson, Brenda e Caleb se entreolharam. Pensávamos que os 2 eram oncologistas, confessou Brenda.
Tenho meus oncologistas, mas como estou às portas da morte, quero que vocês ouçam as ideias revolucionárias do Dr. Marco Polo. Para ele, a humanidade tem graves problemas de viabilidade. Como assim? Disse Caleb. Não são apenas cognitos emocionais, uso de drogas, injustiças sociais, radicalismos religiosos e falta de ética ou de formação acadêmica, mas problemas na estrutura da própria mente humana, explicou Theo. Problemas na estrutura da mente humana. Nunca ouvi falar disso, comentou o racional Peterson. Eufester pediu para Dr. Marco Polo fazer sua explanação. A mente humana é metaforicamente uma grande aeronave. Não apenas temos um piloto, ou eu, que representa a capacidade de escolha, o livre-arbítrio e a autonomia, mas também temos 4 copilotos que ajudam a conduzir a aeronave mental. E projetando o cérebro humano na frente deles, começou a explicar que, enquanto eles o ouviam, o primeiro copiloto, o gatilho da memória, disparava milhares de vezes, abrindo milhares de janelas ou arquivos mentais para acessar inúmeros dados e assim promover a compreensão de cada verbo, substantivo que ele falava. O gatilho, como primeiro copiloto, dispara e aciona o segundo copiloto, a janela ou arquivo da memória. Se a janela é Hitler ou traumática, que contém inveja, ciúmes, raiva, ódio, vingança ou algum tipo de fobia, o volume de tensão faz com que o terceiro copiloto, a âncora, fixe-se perigosamente nela, fechando o circuito da memória e bloqueando milhares de arquivos com milhões de dados. Nesse caso, o quarto copiloto, o autofluxo, se fixa de forma doentia nessa janela. É por isso que uma pessoa que está numa briga não consegue sair dela, ou tem um ataque de pânico, de raiva ou uma crise de ciúme, ela não consegue raciocinar ou retornar à lucidez com rapidez. Quando fecha o circuito numa janela que ou destrói o livre-arbítrio, a livre decisão. Esse fenômeno gera desde a traição de Judas ao suicídio deles e os Eufester ficaram perplexos com essa explicação. Eram leigos no conhecimento do planeta mente. Seu pai, iluminado, completou inteligentemente. O problema estrutural que Dr. Marco Polo estudou gera a chamada síndrome predador-presa. Uma síndrome que produz milhões de atos violentos na humanidade diariamente, que nutre guerras, suicídios, homicídios, violência contra crianças, mulheres, minorias. Gera inclusive a luta entre irmãos. Brenda engoliu em seco e em seguida indagou. Mas um ser humano bom pode ter atitudes violentas? Sim, se seu eu não aprender a gerir sua mente. Sim, afirmou Dr. Marco Polo. Quando se fecha o circuito da memória, o ser humano deixa de ser homo sapiens, um ser pensante, e age como homo bios, um ser instintivo, funcionando como predador, seja do próprio eu, dos pais, do cônjuge, de amigos, seja de colaboradores, completou doutora Sophia, já dando play no vídeo que mostrava por onde caminha a humanidade. Havia imagens de pais dizendo para os filhos, você só me decepciona. E de dizendo para os pais, você é louco, seu velho. Professores gritando com alunos, você nunca vai ser nada nessa vida. Executivos humilhando colaboradores, esta empresa é minha, seu parasita. Está despedido. As cenas eram comuns, mas naquele contexto, chocantes. Vejam, disse doutora Sophia. Esses agressores são pais, executivos ou jovens, bem comportados fora dos focos de estresse, mas quando contrariados agem instintivamente, como animais predadores, elevando o tom de voz, agredindo, humilhando e condenando. Eu fui um predador, confessou o pai com sentimento de culpa, dando algumas tossidas. Despedi pessoas impulsivamente, fui intolerante com colaboradores mais lentos, implacável e crítico demais com vocês. Sossegue, pai. Você está piorando, disse Caleb preocupado. Já disse que você foi o melhor pai do mundo. Foi então que o bilionário preparou o terreno para dar a grande notícia. Já que, apesar dos meus defeitos, vocês demonstraram me amar pelo que sou e não pelo que tenho, vou falar o outro motivo que me levou a chamá-los aqui. Os lios relaxaram e prestaram atenção no pai, compenetrados. Resisti até hoje em fazer a doação da minha herança. Sinto que chegou o momento. Eu farei alguns dias depois de sair desse lugar. Eles se entreolharam felizes. Eufester completou. Sinto que no M de minha vida preciso investir num projeto para melhorar o futuro da humanidade. E esse projeto se chama Prisioneiros da Mente, um projeto do Dr. Marco Polo, que objetiva deslocar a âncora da memória das fronteiras das janelas traumáticas para as áreas das janelas light, ou saudáveis. Os lios aplaudiram o pai com entusiasmo. Nunca vimos o senhor tecer argumentos psicológicos complexos como esses, comentou Peterson, interrompendo o pai. Mas eu mudei, meu, armou eu. Tenho estudado muito o cérebro humano ultimamente. Mas qual é o objetivo desse projeto? Questionou Brenda. É ousadíssimo e vai envolver uma equipe de psiquiatras e neurocientistas que se apropriarão em tempo real de dados dos seres humanos e pretendem praticar qualquer tipo de violência ou autoviolência. Mas que dados são esses? Como serão coletados sem invasão de privacidade? Indagou mais rápido em raciocinar, Caleb. Eis a questão. Os dados serão coletados por satélites, desde a velocidade da caminhada do indivíduo até seu tipo de marcha. Também serão coletadas informações de câmeras e de microchips em terra. O quê? Vocês pretendem coletar dados por meio de microchips implantados no solo? É uma possibilidade, disse Dr. Marco Polo. E respondendo à pergunta da Brenda, o objetivo é a prevenção de violência e automutilação, como suicídios, antes que se materializem como um comportamento. Os irmãos ficaram fascinados. Eu quis testar a emoção deles, quis começar o projeto com os próprios filhos. Vocês são seres humanos admiráveis. Claro que somos, papai. Nós 3 já ganhamos diversos prêmios como melhores executivos de nossa geração, afirmou Peterson. Mas vocês se preocupam com o futuro da humanidade. Questionou Theo. Eles pararam para reagir, e Brenda tomando a frente e disse, nós 3 investimos em entidades filantrópicas, o Caleb menos, mas creio que seja porque ele é o mais novo, e logo se dedicará a isso. Somos preocupados com o futuro da humanidade, sim. Já que declaram ser preocupados com a humanidade, eu pergunto, o quanto de dinheiro do nosso grupo deveríamos doar para o projeto? Com a meira sugestão de terem de mexer no próprio bolso, os 3 já começaram a sentir desconforto. Fagulhas de egoísmo começaram a incendiar sua emoção. Peterson imediatamente mandou uma mensagem para os 2 irmãos. Esse doutor Marco Polo parece ser muito inteligente, mas também um aproveitador, quer lucrar com nosso dinheiro. Delete. Eles leram e deletaram a mensagem para não sobrarem rastros de seus pensamentos. Estavam constantemente preocupados com a imagem social, seja diante da imprensa, seja diante do próprio pai. Eufester percebeu que os dois estavam trocando mensagens, entretanto, não viu mal nisso e deixou o barco correr, também passando os olhos em seu próprio celular. Será que esse cientista está querendo tirar proveito da fragilidade do papai? Digitou Brenda. Eles leram sua indagação e imediatamente a deletaram também. Caleb ficou furioso com a ingenuidade da irmã e digitou, não seja tola, Brenda. É óbvio que esse doutor Marco Polo está querendo aplicar um golpe. Vamos propor a doação de incentivos CAIs da empresa neste ano.
Enviou e disse a Theo Fester: bravo, meu pai. Que tal doarmos os incentivos fiscais da empresa no próximo ano fiscal? Theo Fester reagiu indignado. Só isso, Caleb. Este é o pensamento de vocês três. Preocupado, Peterson digitou rapidamente. Esse psiquiatra é muito inteligente. Vai jogar o papai contra nós. Vamos doar $1 milhão e acabar com isso. Brenda aumentou a oferta por outra mensagem. Teremos ainda bilhões de dólares com a doação da herança. Vamos doar 3 milhões, pois o projeto dele é complexo e impactante. Vamos agradar o papai no fim de sua vida. 3 milhões é muito, digitou Peterson. Melhor deixar o papai fazer a doação que quiser. Ele sempre foi mão fechada, mesmo brilhante ideia. Papai é um Mukirana. Mesmo morrendo não sairão grandes somas do seu bolso. Enviou Caleb. Todos, portanto, concordaram com a ideia. Coube a Peterson falar. Papai, estamos impressionados com seu bom coração. Sabemos que você sempre foi generoso, por isso achamos que é melhor você mesmo decidir o quanto doar para o nobre projeto Prisioneiros da Mente. Sua decisão será a nossa decisão. Muito obrigado pela confiança, pelo amor e pelo carinho. Vocês estão mudados. Sempre discutiram tanto que, quando os três opinavam em algum assunto, sempre havia 4 opiniões, disse o pai bem-humorado. E como vocês me chamaram de melhor pai do mundo, de ser humano extraordinário e admirável, eu vou doar 99% do meu grupo para o projeto. Peterson deu um salto da cadeira. O quê? Você está ficando louco. Quer dizer, está tendo um surto filantrópico. Caleb gritou. Você só pode estar brincando. Eu fester. Está dizendo que vai doar 99% dos nossos bens. Exatamente, disse o bilionário tranquilamente. Como se fôssemos filhos bastardos. Não, Caleb, vocês não são meus bastardos. São meus filhos legítimos. E eu os preparei para se virarem sozinhos. Vocês não ganharam aquelas premiações de melhores executivos. Brenda estava engasgada. Só conseguiu balbuciar. Não estou entendendo. O pai levantou-se, foi até seus filhos e falou com firmeza. Vocês teceram elogios notáveis a mim. Vocês me enganaram. Foi tudo um teatro. Não. É tudo verdade, tentou se expressar Brenda, temerosa. Theo Fester fez as contas. Minha fortuna é de 30 bilhões de dólares. Portanto, 1% será 300 milhões de dólares. Ou seja, cada um de vocês receberá 100 milhões de dólares. Alegrem-se. Vocês receberam uma quantia que 99,99% dos norte-americanos jamais conseguirão terça-feira. Ainda serão ricos. Mas, pai, fomos criados com um padrão de vida. Eu, por exemplo, não poderei ter um iate, disse Peterson atordoado. Você poderá alugar um, sugeriu o pai. E meus relógios? Reclamou Caleb. Tenha um ou dois, venda o resto, recomendou o pai. E minhas festas para meus amigos. Isso é importante para mim. Estou morrendo, Brenda. Estar vivo já é uma festa. E se você tiver amigos reais que possa contar com uma mão, se dê por satisfeita, pois a maioria não tem nenhum. Eles olharam para os psiquiatras e queriam comê-los vivos. Saíram do céu da comoção para serem predadores vorazes. Pareciam leões diante de 2 gazelas. Estavam chocados, perplexos. Theo Fester achou que já era hora de se despedir. Doutor Marco Polo e doutora Sophia, muito obrigado por estarem aqui. Vocês estão cansados. Vamos todos dormir e amanhã conversamos. Hoje é sexta-feira e pretendo estar ainda mais 2 dias com meus filhos. Theo Fester teve outra crise de tosse, mas os filhos, conversando entre si, não deram atenção à angústia respiratória do pai. Doutor Marco Polo foi até os irmãos para cumprimentá-los, entretanto, eles se recusaram a lhe dar a mão. Peterson ainda balbuciou. Charlatão. Caleb disse em tom baixo e raivoso, como uma serpente. Eu os encontrarei e os processarei. Brenda, exausta contudo aquilo, apenas disse. Vamos dormir. Os psiquiatras se retiraram. Brenda beijou o pai antes de ir para o quarto. Eu ficou esperando pelo beijo dos outros 2 nus, mas eles apenas acenaram rapidamente com a mão e lhe deram as costas. 11. Unidos pelo medo da perda, Brenda, Peterson e Caleb não conseguiram dormir. Rolaram de um lado para o outro a noite toda. Peterson, durante a madrugada, teve um pesadelo. Um sonho relacionado a um acontecimento que ocorrera havia um mês. Esse fato se deu na reunião de cúpula com 2 novos diretores do banco de seu pai. Um deles, Jerry, de 35 anos, cometeu a petulância de discordar do presidente. Desculpe-me, senhor Peterson, mas investir na dívida pública de países emergentes da América Latina não é um bom negócio na atualidade, pois os papéis ainda estão em alta e uma nova crise pode abater esses países. Fester gostava de debates, de ser contrariado com inteligência. O que ele detestava era passividade. Peterson não. Quando contrariado, ficava raivoso. E se a contrariedade fosse pública, se transformava numa fera. Morde a garganta de quem o fazia, quer dizer, humilhava sem piedade, como se fosse um inimigo a ser abatido. Sentia-se mais um deus do que o presidente de uma instituição financeira. Quem é você para discordar de mim? Há quanto tempo está na empresa? Há 6 meses, senhor, disse Jerry, temeroso. Detesto pessoas estúpidas que não sabem o que falam. Está despedido. No pesadelo, Peterson encontrava esse jovem executivo nas ruas. E este gritava para Peterson. Seu pobretão. Cadê sua arrogância agora? Acordou assustado. Caleb também teve um sonho ruim. Estava em uma belíssima joalheria comprando um relógio de 200 mil dólares. Mas seu cartão fora recusado. Não havia dinheiro no débito. Irado, bateu na mesa da loja. Essa merda não funciona. Sinto muito, o senhor não pode levar o relógio, disse a vendedora. Quem é você para dizer que não posso levá-lo? Tenho dinheiro para comprar toda essa joalheria. Não eleve o tom de voz. O senhor está me maltratando, disse a vendedora, já apertando um botão que conectava a joalheria diretamente com a polícia. Os policiais vieram e o prenderam. Algemado, gritava. Eu sou o Caleb Fester. Vou processar vocês. Vocês vão perder a farda. E entrou no carro de polícia. Acordou. Seu coração parecia querer sair pela boca. Brenda também teve um sonho aflitivo. Enquanto estava em uma de suas festas, sendo fotografada por dezenas de câmeras, chegaram oficiais da justiça com uma ordem de despejo. Foi uma humilhação. Todos os convivas saíram sem se despedir. Perdeu os bajuladores. E, no M, seu namorado também a deixara. Ela acordou com batidas na porta. Ainda havia lágrimas em seus olhos. Eram seus 2 irmãos. Não consegui dormir. Tive pesadelos a noite toda, comentou Peterson. Também tive pesadelos horríveis. Fui preso. Vejam o que o papai está fazendo conosco. O papai não nos ama, essa é a verdade. Eu sabia que um dia ele iria nos sabotar, disse Brenda. Espere, disse Caleb preocupado. E começou a vasculhar por todo o quarto de Brenda. Virou cama, estofado, cristaleira, mas não encontrou escuta. Olhou no teto, mas não havia câmeras. Bem, acho que o lugar é seguro. Não há câmeras nem aparelhos de escuta.
Não é justo. Eu trabalhei a vida toda para ele e agora sou tratado como um bastardo, disse Peterson. Caleb acrescentou, angustiado. E eu que ganhei mais dinheiro que vocês. Pare de fazer essa conta, interrompeu Peterson com raiva. Não percebe que estamos no mesmo iate e afundando. Caleb então disse, eu sei. Só queria dizer que ele não reconhece meu valor. Nunca reconheceu. Eu ainda pensava que era seu pupilo, mas ele me atirou no lixo. E eu que pensava que era a soalha do coração. Agora vem um estranho com sua lábia fácil e furta descaradamente nossa fortuna. Subitamente, Peterson pegou o celular e acordou o diretor jurídico do grupo. Esperem. Vou ligar para o Dr. William. Dr. William atendeu ao telefone meio sonolento. Peterson, ansioso, foi direto. Dr. William, quais são os critérios para interditar uma pessoa judicialmente? Que pessoa? Depois te falo. Quais são os critérios? Perguntou, irado. A pessoa tem de estar fora da realidade, perder os parâmetros lógicos, ter grandes lapsos de memória, atitudes inteligíveis e extravagantes. É isso. Meu pai está tendo atitudes extravagantes. Seu pai? Você está brincando. Nunca vi alguém tão lúcido. Seu pai já fez teste. O QI dele é de 152. É um gênio. Os três o desconheciam ou não se lembravam dessa informação. Eu acho que ele está com mal de Alzheimer, disse Peterson. Caleb, roendo as unhas, disse. Coloque no viva voz. Quero ouvir a conversa. Dr. William jogou um balde de água fria nas expectativas dos Gale festejar. Peterson, se seu pai fizer um teste de sanidade, ele se sairá melhor do que quem o avaliará. A memória dele é melhor do que as nossas juntas. Não viram sua atuação na semana passada, na última reunião. Ele continua sendo o mesmo. Peterson teve um ataque de raiva. Mas ele quer doar 99% de sua fortuna para um projeto social. Isso não é insanidade. Dr. William engoliu em seco. O quê? Ele quer nos matar de fome, Dr. William. Matar de fome? Como assim? Indagou Dr. William. Ele quer deixar apenas 100 milhões de dólares para cada um de nós, informou o filho mais jovem. 100 milhões de dólares é muito pouco. Disseram os três em conjunto, como se estivessem num coral harmônico, bloqueando a fala do diretor jurídico. Pelo nosso padrão, é muito pouco sim, Dr. William, rearmou Brenda. Ele nos acostumou com festas, aeronaves, joias e agora considera tudo isso supérfluo. É injusto. Desculpe-me pela honestidade, Brenda, mas não foi seu pai que acostumou vocês com essa vida. Ele é muito simples, come até cachorro quente de rua. Mas eu entendo vocês. Perto da grande fortuna de seu pai, 100 milhões de dólares pode ser uma ninharia. E acho legítimo vocês lutarem por seus direitos. Você sabia que ele tem apenas 3 meses de vida? Perguntou Caleb. 3 meses? Não é possível. O diretor jurídico do grupo, que conhecia eu Festeira havia mais de 2 décadas, conhecia seu radicalismo e admirava seu empreendedorismo, sua inteligência e sua honestidade, ficou perplexo. Sim, ele confessou aqui que está com câncer em estágio avançado, confirmou Peterson. Mas, por favor, Dr. William, isso é segredo de Estado. É uma grande pena. Seu pai é um grande homem, foi um grande mestre para mim, disse com a voz embargada. E o que vamos fazer? Indagou Caleb, ansioso, levando as mãos à cabeça em desespero. Ele ainda não me procurou para fazer o trâmite jurídico da doação. Então, vocês têm a oportunidade de tentar reverter essa decisão, muito embora suas atitudes sejam sempre bem pensadas e raramente reconsideradas. Tentem conquistá-lo. Mas ele é uma pedra de gelo, afirmou Peterson. Não concordo. Por trás desse homem rígido, há um ser humano sensível, ainda mais nessa situação que está vivenciando. Vocês precisam descobri-lo, agradar-lhe. Sejam os filhos mais incríveis do mundo. Não sejam 3 inimigos. Juntos vocês são poderosos. Boa ideia, disse Brenda. Temos 2 dias para construir uma estratégia. Os Gale festejar nunca foram unidos enquanto o pai estava bem de saúde, mas resolveram se unir na ausência dela. Não porque o pai estava às portas da morte, mas porque a saúde financeira deles estava em jogo. Não se uniram pelo amor, mas pela dor em seus bolsos. 12. Filhos agradavelmente falsos. Os irmãos festejar conversaram um longo tempo sobre como fariam para conquistar o pai, que tipo de comportamento teriam. Em um ponto, Peterson, Brenda e Caleb concordavam plenamente. Não poderiam brigar entre si como sempre fizeram. Teriam de emocionar o pai, teriam de agir como irmãos amáveis, que se respeitavam, que apoiavam uns aos outros e exaltavam o pai. Como dormiram pouco, estavam fatigados, com olheiras e frequentemente bocejando. Mas os três estavam bem cedo na sala do café da manhã. Sabiam que eu festejar sempre tomava sua primeira refeição no mesmo horário. Porém, ele não aparecia. O papai é britânico, sempre toma seu café da manhã às 7 horas. São 7h15. O que será que está acontecendo? Porque ainda não apareceu? O mordomo Ross, que estava a postos na suntuosa sala, perguntou. Os senhores querem que eu sirva o café da manhã? Não, disse Brenda. Vamos esperar pelo papai. Acho que ele ficaria feliz com isso, comentou Ross. Parece que vocês acordam tarde demais. Os irmãos se entreolharam. Caleb, furioso com o mordomo, como sempre faz com seus colaboradores, humilhou. Quem é você, seu motorista fardado para dizer que acordamos tarde? Desculpe-me, senhor. Foi seu pai quem me disse. Ele comentou ainda que faz 20 anos que não toma café da manhã com vocês. Vou me desculpar por esse atrevimento também com o senhor festejar. Não é necessário, interveio Peterson, chutando Caleb por detrás da mesa. De fato acordamos tarde, porque trabalhamos até de madrugada. Brenda tomou a frente e disse, vou ver o que está acontecendo com o papai. Desculpe-me, senhora, mas ele pediu para ninguém o importunar, nem mesmo os senhores Celsius. Ele está meditando. Meditando. Questionaram os três perplexos. Meu pai não é de meditar, a não ser quando conta dinheiro, armou Peterson rápida e impulsivamente. Seu pai só se preocupa com dinheiro, senhor. Indagou Ross atônito. Mas ele demonstra ser tão altruísta. Brenda foi quem chutou o Peterson agora. Tentando corrigir o irmão, falou em mandarim, língua da qual os três tinham um conhecimento razoável. Seu louco. Pode haver escuta nesta sala, no teto, debaixo da mesa. Peterson tentou remediar a situação. Meu pai é um especialista em contar dinheiro porque é um grande filantropo. Que impressionante. O que ele faz? Brenda Colmuda nunca soubera que o pai havia investido fortemente em filantropia. Sabia apenas de doações esporádicas. Caleb, ao ver que o mordomo estava ultrapassando os limites, não se aguentou. Você não acha que, para um simples empregado, pergunta demais? Ah, senhor, mais uma vez peço-lhe desculpas. Sou um homem que não controla a língua.
Mas aqueles que amam seu pai normalmente exaltam seus feitos sociais e vocês são dramaticamente discretos. Brenda falou em mandarim. Você está louco, Caleb. Esse mordomo pode ser um psiquiatra ou um psicólogo nos avaliando. O papai pode estar investigando nosso comportamento para aumentar nossa herança. Não, senhora. Eu não sou um psiquiatra, disse um mordomo em mandarim, congelando os três. Você também fala mandarim? Perguntou ela perplexa. O mordomo balançou a cabeça, dizendo que sim, e completou. Sim, sou um pequeno poliglota. Falo 10 línguas: mandarim, japonês, coreano, italiano, francês, alemão, espanhol, russo, polonês e, obviamente, nossa língua pátria, o inglês. Abriu um discreto sorriso e prosseguiu. Deem licença, senhores. Vou esperar o senhor Fester terminar a meditação. Depois dessas últimas palavras, o mordomo se retirou, deixando os irmãos sem voz. O que está acontecendo aqui? Perguntou Peterson em tom baixo, tentando olhar para o teto para encontrar alguma câmera escondida. Será que caímos em alguma armadilha? Disse no mesmo tom baixo sempre histérico Caleb. Falar baixo não fazia parte da sua história. Depois disso, olhou freneticamente debaixo da mesa para encontrar alguma escuta oculta. Uma hora se passou e nada. Os três irmãos estavam impacientes. Peterson estralava os dedos, Caleb roía as unhas. A ansiedade de vocês me angustia. Pare de estalar os dedos, Peterson, ordenou Caleb. E você que está roendo as unhas. Você é descontrolado demais. Iniciou-se um novo desentendimento. Eu não aguento vocês. Toda a nossa estratégia está indo, ia dizendo Brenda quando a porta da grande sala rangeu. Seu pai bradou feliz. Meus filhos, que alegria. Vocês estão me esperando. Imediatamente, eles cambiaram o humor, sorriram, tocaram o ombro uns dos outros e foram ao encontro do pai. Como não esperar um pai que foi o mestre dos mestres de vida para todos nós? Perguntou retoricamente Peterson com notável afeto. Mais do que um mestre de vida, foi um mestre de sabedoria, disse Brenda. Eu não conseguiria te descrever como meus irmãos, pai. Só posso simplesmente dizer que sem você, meu céu não teria estrelas. Eu Fester não cabia dentro de si. Estou tão surpreso com o comportamento de vocês que só há duas opções. Ou estão vivendo um personagem, ou fui um cego em não explorar a grandeza dos meus filhos. Eles engoliram em seco. O pai perguntou. Sabem qual hipótese é a verdadeira? A segunda. Brenda comentou, emocionada e quase sem voz. Aprendemos a ser transparentes como você, meu pai. Desculpem-me por não os ter beijado mais, não ter dialogado profundamente com vocês. Eu não conheço meus filhos e essa é minha maior dor neste fim de vida. Caleb abraçou os dois irmãos e subitamente disse. Então vamos nos conhecer nestes 2 dias. Vamos. Bradou o pai feliz. Vamos. Os três repetiram. E assim, familiares que viviam em pé de guerra, entrincheirados em suas verdades, especialistas em criticar uns aos outros, resolveram recolher as armas e ter um momento de trégua.